Bora lá então falar sobre o nosso mercado. Aqui no nosso mercado de locação de impressoras hoje, nós temos dois tipos de empresários. Um empresário que está fazendo do jeito errado e não está ganhando dinheiro, está só patinando, é aquele cara cabeça dura. E um outro empresário que está fazendo as coisas do jeito certo e está tendo muito lucro. Então, eu vou te passar aqui como trabalha esse empresário que faz tudo do jeito errado e como trabalha o empresário que está fazendo tudo do jeito certo. Vamos lá então. O empresário que está fazendo as coisas do jeito errado. O objetivo dele, quando ele fecha um contrato, é ter lucro a curto prazo. Então ele já quer saber, ah, meu Deus, em quanto tempo que essas impressoras vão se pagar? Eu já preciso ter um lucro rápido, eu quero comprar uma impressora bem barata, ou eu vou comprar uma impressora usada já para colocar, eu vou pegar aquela impressorinha antiguinha que eu tenho ali no meu estoque, vou fazer umas remanufaturas aí nos meus toners, ou vou colocar uma tinta paralela aí, se for uma impressora já de tinta, uma tintinha paralela, afinal de contas, a cor sai tudo igual mesmo, ou o meu cliente também não está muito preocupado com fidelidade de cor. Então, o objetivo dele realmente é trabalhar com equipamento barato, trabalhar com equipamento usado e ter lucro a curto prazo, porque ele não está pensando lá na frente, ele precisa resolver o dia a dia dele hoje aqui. Então ele está desesperado porque ele coloca, às vezes ele até quer ouvir um não na hora de fechar um contrato, mas quando ele ouve um sim, ele fica desesperado, ele quer resolver as coisas ali para ter um lucro o mais rápido possível. Então, o dia a dia desse empresário é só de apagar incêndios. Então, ele abre a empresa e deixa a vida me levar. Como assim? Ele abre a empresa e as coisas vão acontecendo. Ele não tem uma programação para aquele dia. O máximo que ele sabe é, eu tenho que entregar uma impressora aqui, entregar uns toners para o meu cliente ali, mas o resto não existe um planejamento, não existe uma ideia de crescimento da empresa, é tudo no apagando aquele incêndio realmente. Vai vindo as demandas e ele vai resolvendo aquelas demandas que vão acontecendo ali. E esse empresário mesmo, ele não sabe precificar um contrato, porque como ele faz para precificar um contrato de locação? Ele está sempre querendo bater o preço do concorrente, esse é o objetivo dele. Então, primeiro, eu vi na internet que estão alugando essa impressora aqui por 99, eu vou alugar por 90. Ele não quer nem saber quais são as condições desse cara que anunciou por 90. Ele não quer nem saber se ele vai ter lucro, se ele não vai. O negócio dele é fechar o contrato. E aí depois que ele fecha o contrato, ele vai ver o que ele pode pôr de equipamento ali, que tipo de impressora que ele pode pôr, se colocar toner compatível, por exemplo, é sustentável para a empresa dele, ou se ele vai ter que realmente só ir no toner remanufaturado, enfim, é uma falta de planejamento total. Primeiro eu fecho o contrato, depois eu vejo o que eu vou fazer. Então, esse é aquele empresário que ele fatura, que ele ganha, que ele fecha contrato, mas ele não faz ideia se ele está tendo lucro ou não, porque ele nem sabe precificar. Ele nem sabe os itens que envolvem uma precificação de um contrato de locação lucrativo. Ele só quer pôr lá é o custo da impressora, mas eu nem vou por custo da impressora porque eu já tenho impressora usada aqui. Então é só o custo do toner mesmo. Vamos dividir o toner aí pelas páginas que o cara imprime. A gente põe ali um valorzinho mensal de aluguel e vamos que vamos. O cara não tem a menor noção do que está fazendo em relação à precificação. E aí é o que eu estava falando aqui, ele vai trabalhar com peças remanufaturadas, ele vai começar a colocar suprimentos, enviar suprimentos de má qualidade, e isso vai acabar gerando aquele atrito com o cliente. Então ele está sempre brigando com o cliente, ele está sempre reclamando que o cliente é muito chato. Nossa, mas que cara chato! Pô, assim que ele toda hora que ele abre um chamado, eu já vou e já atendo. Eu resolvo o problema dele toda vez que dá problema. Só que dá problema 2, 3 vezes por semana. Aí não tem quem aguente. E aí haja paciência. Quem que tem paciência para ficar abrindo o chamado toda hora? Por mais que a pessoa vá lá e resolva, vai gerando um atrito com o cliente, que é algo que a gente quer evitar. Quando a gente fecha um contrato de locação de impressoras, o mais importante aqui é a gente evitar atrito com o cliente. Uma outra coisa, ele acha que investir em marketing é um custo, é jogar dinheiro fora. Então, a empresa dele nunca aparece, nunca ninguém sabe que a empresa dele trabalha com locação de impressoras. Então, ele só vive de indicação. É um parente que indica, é um amigo, é um cliente que indica.
ele não tem aquela maquininha de prospecção ligada, aquela maquininha que vai atrair possíveis interessados aí diariamente para fechar contrato com ele. Outra coisa que esse empresário faz, esse empresário que trabalha do jeito errado, ele só investe o seu conhecimento na parte técnica. Então ele compra cursos para aprender como fazer uma limpeza na cabeça de impressão, ou como remanufaturar um fusor, como resolver erro tal de uma impressora. Mas é a única coisa que ele está focado ali é na parte técnica. Para ele não existe outra coisa, nada mais importa na vida dele, nada mais importa na empresa dele que o conhecimento técnico. E para finalizar, ele está sempre reclamando da concorrência. A situação dele está ruim, está difícil por causa do concorrente. Às vezes é por causa do governo, tal, né? Um presidente aqui, um presidente ali, nunca tá bom. Mas na maioria das vezes é o concorrente. Então ele está faturando, ele está tendo pouco lucro no faturamento porque os concorrentes estão vendendo muito barato, porque os concorrentes estão apertando ele, porque está todo mundo vendendo tudo muito barato, está todo mundo dando. Só que a verdade é uma só: existe um empresário que está tendo lucro. Então, se existe um empresário que tem lucro, por que você está tendo prejuízo? Por que esse empresário aqui que está sempre reclamando, ele está tendo prejuízo, né? Então, é sempre tudo, é aquele famoso terceirizador de culpa. A culpa nunca é dele, ele sempre terceiriza a culpa para alguém. Ou é o que eu falei, ou é o governo, ou é o concorrente, ou é o mercado, ou é que ninguém mais está imprimindo. Às vezes ele tem essa crença, ninguém mais está imprimindo, está acabando esse mercado. Então, a vida dessa pessoa é reclamar, é sempre tá tudo ruim, tá tudo errado, e fica esperando. E para melhorar realmente vai depender de vários fatores externos, porque ele mesmo nunca vai identificar aonde está, onde ele tem que melhorar e onde que ele pode realmente começar a crescer e deslanchar aí no mercado. E normalmente tem um detalhe: esse tipo de empresário aqui é cara que está faz tempo no mercado, é cara que está mais de 10 anos aí no mercado e já tá até desanimado porque 10 anos, 20 anos atrás ele vinha fazendo as coisas de um jeito e hoje ele continua fazendo igual. Hoje ele continua fazendo as coisas do mesmo jeito. Então, às vezes, uma vez a cada 15 dias assim, ou uma vez por semana, ele faz um post no Instagram, pede pra filha, pro filho, pro sobrinho: faz um post pra mim aí. Aí faz um post ali meio de qualquer jeito, sem estratégia nenhuma e tal, achando que vai trazer algum resultado. Aí ele fala: a internet não dá resultado, anunciar na internet não dá resultado. Só que ele faz um postzinho por semana ali e quer que todo mundo veja a empresa dele e saia desesperadamente implorando para fechar um contrato com a empresa dele. Então, esse tipo de empresário é o tipo de empresário que faz as coisas do jeito errado. Eu vou falar para você que eu sei o que eu estou falando. Só existem dois tipos de empresário de locação de impressoras no mercado. Esse daqui, que é o reclamão, que terceiriza a culpa, e o cara, que ele joga tudo para as costas dele, coloca aqui atrás e fala: vamos embora porque eu vou resolver o problema. Eu sei onde eu preciso melhorar, onde tá os pontos fracos aqui da minha empresa e nós vamos correr atrás para resolver isso aqui. Então vamos lá. O cara, aquele empresário, aquele empresário que sabe o que fazer, aquele empresário que a empresa todo ano aumenta o faturamento. O foco principal, ele sabe que o foco principal de um contrato, quando você fecha um contrato de locação, é a renovação do contrato. Então, ele precifica esse contrato de acordo com que ele vai poder atender esse cliente bem, que ele não vai ter nenhum tipo de atrito com esse cliente. Esse cliente ele vai ficar satisfeito durante esses 24, esses 36 meses. A renovação do contrato vai ser automática porque ele não tem atrito com o cliente. O cliente nem lembra que ele existe, isso é super importante também. O cliente não lembrar que você existe. E aí, falando da empresa dele, o foco principal da empresa dele é na escala de vendas. Ele está sempre preocupado com vendas, porque empresa que não vende não cresce, empresa que não cresce morre. Tem que vender, o foco é nas vendas. Então, você tem que estar sempre preocupado em vender. Né? O empresário que faz as coisas do jeito errado, então ele está reclamando da concorrência, ele acha que investir em marketing é custo, ele acha que fazer um postzinho no Instagram vai resolver o problema dele. Às vezes, pelo contrário, né? Ele faz o postzinho no Instagram e ele vê que não está adiantando nada, então aí já desanima, já abandona também. Então,
o empresário que faz as coisas do jeito certo, o pensamento está sempre no positivo. É sempre no positivo. As coisas que vão acontecendo, que vai dando errado, ele vai se preocupar. O que que deu errado? Por que que as coisas aconteceram dessa forma? E eu vou corrigir para não acontecer de novo. E obviamente a precificação, ele faz uma precificação lucrativa, não é em cima do preço concorrente, ele não está preocupado com o concorrente. Ah, Gustavo, mas pô, você ficar falando isso, é muito fácil falar isso, mas você não vai fechar nenhum contrato assim, você sempre tem que ter o menor preço, senão você não fecha o contrato. Não é assim, tá? Se você tem essa crença que todo mundo vai sempre pelo menor preço, eu vou te contar um negócio. Para pensar na sua vida, quantas vezes você comprou alguma coisa e ela não era o mais barato. Quantas vezes você tinha opção de comprar o mais barato e você não comprou? Quando você vai no supermercado, você compra o arroz mais barato, você compra o feijão mais barato, você compra aquele chocolatinho mais barato que está jogado lá. Eu acredito que não, eu acredito que na maioria das vezes a gente vai pela qualidade e a gente vai pelo equilíbrio, né? Pelo custo-benefício. Então, esse é o equilíbrio da vida. A vida tem que ter um equilíbrio realmente. É o custo-benefício, é o tanto que a gente fala. Então, não é todo mundo que vai pelo mais barato, principalmente uma situação dessa que envolve uma coisa tão séria que é a locação de impressoras. Esse serviço é um serviço que se o empresário que vai alugar, que vai terceirizar esse serviço, ele fechar com uma empresa que não presta o serviço de acordo para ele, ele sabe que ele vai ter um enrosco aí por 2, 3 anos, porque até para encerrar o contrato existe uma multa. Então, o interessante aqui é você entender exatamente esse ponto. Não é todo mundo que escolhe o preço mais barato. Então, a precificação lucrativa é muito importante. Você tem que entender que primeiro você tem que olhar para dentro da sua empresa para você precificar um contrato de locação. Olhe para dentro da sua empresa. Isso vai prejudicar o meu fluxo de caixa? Por que que eu vou precificar um contrato para ser o mais barato? E por que esse meu desespero de fechar esse contrato? Às vezes você precifica, às vezes você perde, você não vai ganhar todas as cotações, todos os orçamentos. E se você perder, mas se você tiver consciência de que você ou era para você fechar tendo lucro, ou era melhor não fechar. Tá? Então, essa é o tipo da consciência realmente que você tem que ter. Aí, o cliente, o empresário que está trabalhando na alocação de impressoras e tem lucro, ele é um cara que trabalha com peças de qualidade, tanto as peças que ele vai pôr na impressora dele, quanto os insumos que ele vai trabalhar, ele vai só fornecer toner compatível, algumas vezes toner original, em alguns casos, por exemplo, de impressora laser color, ou até impressora jato de tinta mesmo, muitas vezes fornecer as impressoras, desculpa, as tintas originais é um negócio, é mais negócio até. Então, precisa entender, porque a hora que você faz uma precificação lucrativa, você realmente tem condições ali de trabalhar com peças de qualidade. Esse empresário que está tendo lucro, ele investe em marketing e publicidade. Para ele isso não é custo, para ele é um investimento. Ele coloca uma grana por mês, essa grana retorna várias vezes, vários X essa grana retorna, mas ele sabe o quanto ele investe e ele consegue medir esse retorno do investimento que ele faz. Não é simplesmente fazer um anúncio ali e aí as coisas vão acontecendo e ele não consegue ter um controle, ele não consegue saber de onde está vindo essas pessoas. Então, esse empresário ele tem todo esse funil bem feito, esse funil bem pensado. Então, os clientes vão entrando, ele quer saber de onde está vindo. Ó, será que esse cliente veio do anúncio tal? Esse cliente ele veio da onde? Ele veio do Facebook, veio do Google, veio do meu outdoor, veio da rádio. Então, o cara, ele tem tempo para pensar nesse tipo de organização na empresa dele, porque os clientes que ele tem de contrato, como ele trabalha com equipamentos novos, como ele trabalha com peças originais na impressora, como ele trabalha com suprimentos de qualidade, ele não tem que ficar toda hora, ele não tem 3, 4 chamados por semana do mesmo cliente. Então, a empresa dele vive uma calmaria, vive uma tranquilidade em que ele pode realmente pensar em crescer. Essa é a grande sacada do empresário que trabalha tendo lucro. Esse empresário, ele investe os seus conhecimentos em diversas áreas. Ele não fica só focado ali na parte técnica, só consumindo conteúdo técnico. Eu preciso saber 50 formas de limpar a cabeça de impressão, 800 formas de
de se fazer um fusor. Não, cara, o cara está focado em conhecimento de várias áreas da empresa dele ali, como vendas, marketing, gestão. Pô, meu, você investir em gestão para você conhecer, entender como se faz uma gestão empresarial é uma das coisas mais importantes que tem. O financeiro, o desenvolvimento pessoal mesmo. O desenvolvimento pessoal ele serve para você entender o outro, para você entender como tratar uma outra pessoa. Então você tem que entender como você trata o funcionário. Por que, que o funcionário faz o que ele faz do jeito que ele faz? Por que, que o seu cliente ele te trata do jeito que ele te trata? Você tem que entender isso daí. Então, quando você faz cursos de desenvolvimento pessoal, você começa a entender essa dinâmica do ser humano, essa troca, né, que você tem entre o cliente, você tem entre o seu, até o seu fornecedor mesmo e o seu funcionário. E é aquilo, o foco do cara está sempre no crescimento da empresa. Se você for pegar essa lista todinha que eu fiz aqui, você vai ver que o foco, o resultado é esse aqui, é no investimento, é no crescimento da empresa. Então aqui, ó, a gente vai ver uma grande diferença entre um empresário e o outro. Então, ó, o empresário que não está tendo lucro, o objetivo dele aqui é lucro a curto prazo. O empresário que está tendo lucro, o foco dele é na renovação do contrato. O dia a dia do funcionário, do empresário que não tem lucro, é apagar incêndio, cara. O cara só apaga incêndio todo dia. O empresário lucrativo, o foco dele é na escala de vendas. Ele quer aumentar as vendas e quer aumentar seu faturamento anualmente. O que não tem lucro, não sabe precificar um contrato. O lucrativo, ele sabe fazer uma precificação lucrativa e que ele vai ter lucro durante todo o período do contrato. O outro aqui, esse outro coitado aqui, ó, que só está sofrendo, que ele não sabe, ele só sabe reclamar, ele trabalha com peças remanufaturadas, impressoras velhas, impressoras antigas. O nosso amigo aqui que tem lucro, ele trabalha com peças de qualidade, impressoras novas, ele coloca só equipamento novo no cliente. Ele precisa trocar um fusor, ele coloca um fusor original. Vai colocar toner, ele coloca toner compatível para o cliente dele. O outro aqui, o não lucrativo, que só tem prejuízo, acha que marketing é um custo. O outro, o lucrativo, investe em marketing em qualidade. O não lucrativo, o empresário do prejuízo, ele investe em conhecimento somente na parte técnica. O cara liga o YouTube ali, consome o dia inteiro conteúdos de parte técnica, é só o que ele sabe fazer. Mas o empresário que tem a mentalidade de crescimento, ele investe em conhecimentos diversos, vendas, marketing, gestão financeira, desenvolvimento pessoal, tudo que envolve uma empresa, o cara tá lá focado para aprender coisas novas. E o nosso amigo aqui, que só sabe reclamar da vida, ele reclama da concorrência, ele reclama do governo, ele reclama de tudo, é o famoso terceirizador de culpa. E o cara que é focado, o empresário focado, é um cara que está sempre pensando no crescimento da empresa. Então é isso, o mercado de locação de impressoras ele é dividido por esses dois tipos de empresários aqui.